Gênesis 15, primeiro livro da Bíblia, livro do Gênesis, livro dos começos, versículo de número 6. Encontrou aí? Quem encontrou, diga glória a Deus. E quem não encontrou, diga tenha paciência, pastor, espera um pouquinho aí. Todos encontraram. Versículo 6. Abraão creu. Creu em quem? Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Você pode ler em voz alta este verso 6? Vamos lá? Eu quero falar sobre sendo abençoado com a bênção de Abraão. Nós estamos falando sobre esse tema aqui aos domingos. Entendemos que a igreja precisa tratar deste assunto também. Deus nos chamou para sermos abençoados e abençoadores. Agora eu quero fazer aqui uma pergunta para você pensar e a gente conversar. Será que Abraão soube naquele momento que era justo diante de Deus? Quando Deus fez esta promessa, quando Deus fez esta declaração, que ele seria abençoado? Será que ele, naquele momento, entendeu que ele havia sido justificado por Deus? Ou será que ele só entendeu isso anos depois? Qual a sua opinião? Você acha que ele entendeu isso logo de cara? Ou ele esperou e aguardou algum tempo para entender melhor o que Deus havia falado para ele? Eu creio que Abraão entendeu que era justo por causa da fé. Abraão creu em Deus. O que é preciso para eu e você sermos homens e mulheres abençoados? Passo número 1, cremos em Deus. Cremos em Deus. A Bíblia diz que nós devemos crer em Deus. E crer que Deus é galardoador, ou seja, presenteador daqueles que o buscam. E eu creio que Abraão, nesse momento, fez exatamente isso. Ele entendeu que era justo por causa da fé, sem ter praticado nada, sem ter feito coisa alguma. Ele simplesmente creu. A verdade é que todo homem e mulher cristão que tem uma experiência verdadeira com Jesus, ele já foi justificado diante de Deus. E ele tem disponível para ele todas as bênçãos. Veja, quando eu assumi aqui, eu citei Efésios 1:3. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou. Não é nos abençoará. Ele já fez isto por nós. Já fomos abençoados por Ele, pelo nosso Pai Celestial. Agora, porque ele era justo aos olhos de Deus, ele desfrutou de muitas bênçãos. E é isso que eu quero hoje compartilhar com vocês. A Bíblia diz em Gálatas, se você quiser me acompanhar na leitura, Gálatas capítulo 3, dos versos 6 ao 9, diz-nos o seguinte. É o caso de Abraão. Agora é o apóstolo Paulo que testemunha sobre a fé que Abraão obteve e como ele foi um homem abençoado. Então Paulo diz assim: é o caso de Abraão, Gálatas capítulo 3, versículos 6 em diante. Conseguiu abrir aí na sua Bíblia? Então me acompanhe. É o caso de Abraão que creu em Deus. Abraão creu em quem? Creu em Deus. Isso lhe foi imputado para a justiça. Agora veja o que o apóstolo Paulo diz. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Então quem são os filhos de Abraão? São todos quantos possuem fé e creem em Deus. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios. Gentios são todos aqueles que não faziam parte da promessa de Deus. Por exemplo, nós não fazíamos parte
da promessa de Deus. A promessa de Deus foi feita para os judeus. Os judeus, sim, são filhos genuínos de Abraão. Mas como muitos dos judeus não creram, diz o apóstolo João, que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, por conta dos judeus não terem aceito que Jesus é o Filho de Deus, e que em Jesus podemos ser plenamente abençoados, esta bênção chegou a todos nós, gentios, que não éramos povo, nos tornamos povo de Deus. Então veja o que Paulo conclui aqui em Gálatas 3. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificara pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, ou seja, começou nele. E diz: em ti, Abraão, serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Quando eu li esta escritura, eu fiquei grato a Deus, porque eu me tornei um homem abençoado, sem ter feito nada, sem ter praticado nada, tão somente porque eu criei pela fé, que assim como Abraão, começou nele a bênção, e essa bênção foi transferida, eu faço parte, e você também, de todos estes benefícios que Deus tem planejado para aqueles que são filhos. Agora, todo crente é todo aquele que crê. Crente é todo aquele que crê. Todo crente entende a verdade de que ele agora é justo pela fé e pode desfrutar da bênção de Abraão. Todo crente foi justificado, mas nem todos têm luz, dessa verdade, e por isso não desfrutam da bênção. Esse é o ponto. A bênção é para todos, todos os filhos, mas nem todos os filhos desfrutam. E por que não desfrutam? Se a bênção é para todos, por que todos não desfrutam? Quais as bênçãos que advêm de Abraão para mim e para você? Eu enumerei algumas delas que eu quero tão somente ler. Número 1, a vida vivida pela graça. A bênção que Deus ofereceu aos filhos é que eles não precisam fazer nada para merecerem as bênçãos. Quando Abraão foi chamado por Deus, ele tinha um sobrinho pelo nome de Ló. E Ló, no original, significa véu. Véu. Ele representa, na verdade, todos os crentes que, embora sejam justificados, ainda vivam na lei. Eu falei isso hoje pela manhã para um grupo de casais lá em Serra Negra. O problema é que aqueles que vivem na lei ainda não entenderam os benefícios das bênçãos de Deus, porque eles possuem um véu diante dos olhos deles, e eles não desfrutam das bênçãos. Eles ficam impedidos porque eles acham que merecem, e não é por mérito. Hoje está muito em voga a meritocracia. Eu mereço. E eu dizia hoje pela manhã que nós não merecíamos outra coisa a não ser a morte. Nós estávamos separados de Deus. O pecado fez isto na raça humana. Mas a graça de Deus, o apóstolo São Paulo diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós estamos desfrutando dos benefícios da graça de Deus.
nos tornamos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós temos direito a uma herança dos santos. Por isso você pode viver uma vida abençoada. Agora, para isto, você precisa tirar o véu e ver as coisas que Deus tem preparado para você, para sua esposa, para sua família, para os seus filhos e para todos nós. Um dos benefícios de Deus, uma das bênçãos de Deus, é que você já pode desfrutar da vida vivida pela graça e não pelo mérito. Diga isso para a pessoa do seu lado: olha, você tem condições de viver uma vida abençoada, não porque você merece, mas porque Deus te agraciou. Deus te agraciou. Vocês querem conferir se o que eu estou dizendo faz sentido? Preste atenção. No dia em que Abraão separou-se do seu sobrinho, veja o que Deus disse a este homem: olha para o norte, para o sul, leste e oeste. Tudo isso que vês, te darei a ti e à tua descendência. É Gênesis capítulo 13, versos 14 e 15. O véu não estava mais diante dos olhos de Abraão. Por isso que Deus disse: olhas e veja. Você está olhando aqui para o norte, até onde a sua visão pode alcançar com nitidez. Viu? Agora olhe para o sul. Olhe, veja. Agora veja aqui o norte, leste, oeste. Veja. Você está vendo isso, Abraão? Tudo isso eu darei a você e à tua descendência. Abraão agora podia ver. É a promessa que Deus deu a Abraão, é a mesma promessa que Ele dá a mim e a você. Tudo o que você vê, eu te darei. Será que nós poderíamos repetir isso em voz alta? Tudo o que eu posso ver, Deus me dará. Coloque isso na primeira pessoa. Tudo o que Deus me permitir ver, Ele me dará. Fale isso para a pessoa do seu lado. Tudo o que você vê, Deus te dará. O que é que você está vendo? Esta é a pergunta que não quer calar. O que é que nós estamos vendo? Será que nós estamos com um véu diante dos nossos olhos? Será que nós não estamos vendo as bênçãos que Deus tem preparado para aqueles que o amam? Será que nós estamos impedidos de ver com nitidez como Abraão viu? Muitos dizem assim: eu não sou abençoado, nada na minha vida tem sentido, as coisas vão de mal a pior. Você já ouviu frases como esta? Eu também. Quantos de vocês já disseram isto? Eu muitas vezes disse isso, muitas vezes, por ignorância, por desconhecimento da palavra de Deus, e acima de tudo, por não crer e não desfrutar desta vida que está à minha disposição e à disposição de todos nós, que é a vida vivida pela graça. Não é pelo mérito. Não é pelo mérito. A bênção que eu descobri na vida cristã é que não é por mérito. Eu não mereço, mas Deus que me vê, que me ama, coloca tudo à minha disposição. Agora, a minha parte é ver. A parte de Abraão foi ver. Olha, Abraão, e vejas. Olha, Abraão, e vejas. Primeira bênção que eu quero destacar: viva a vida pela graça de Deus e não pelo mérito. Segundo, viva uma vida de vitória quando você enfrenta lutas e dificuldades. Vou reportar a história do sobrinho de Abraão chamado Ló. Ló se viu no meio de uma guerra e no fim ele foi levado cativo, junto com o rei de Sodoma, cidade que nem existe mais.
Abraão saiu para libertar o seu sobrinho. Foi com mais alguns homens, 300 e poucos homens, e venceu este exército destes reis de Sodoma. Fica muito evidente, irmãos, que com 300 e poucos homens é impossível vencer uma batalha. É impossível. O exército de Sodoma era numeroso demais. Esta batalha foi vencida porque Abraão olhou com os olhos da fé. E foi porque olhou com os olhos da fé que ele libertou o seu sobrinho. Quando você enfrenta uma adversidade, quando você diz assim, o inimigo vem contra mim, e é muito comum isto acontecer, certo, Flávio? Falávamos há pouco sobre isto. Flávio compartilhava uma experiência que ele teve hoje. O inimigo veio contra a mente e o coração do Flávio hoje. É muito comum isto. Vem na minha mente, deve vir na sua também. Ou não vem? É lógico que vem. Qual é o segredo que encontramos em Abraão? Por que ele foi vitorioso nesta batalha? Porque ele olhou pela fé e não por aquilo que ele era capaz. Quando eu e você deixarmos de olhar a nossa capacidade e colocarmos os nossos olhos em Deus, nós vamos ser vitoriosos também. A Bíblia diz que com ele, o inimigo, está o braço da carne. Conosco, os filhos de Deus, está o Senhor dos exércitos. Para Deus, uma batalha, ela é muito fácil de ser ganha, desde que os seus filhos aprendam a olhar pelos olhos da fé e ver Deus agindo. Quando o discípulo do profeta Elias, chamado a atenção da seguinte forma, Eliseu, olha, veja o que Deus mandou para nós. Eliseu não viu nada. Só Elias via. Elias via carruagens, cavalos de fogo, exércitos. Os olhos do seu discípulo estavam completamente cegos. Mais para frente, Eliseu viu, tirou o véu e então viu a vitória do Senhor sobre aquela batalha. E deixa eu deixar para o seu coração um desafio. Quando nós enfrentamos uma batalha, seja ela de que ordem for, pode ser um inimigo afrontando você na saúde. Falava há pouco com a Paula. Paula não está aqui entre nós. Ela estava bem ontem. Realizou a célula dos adolescentes e ela está nesse momento no hospital. E eu disse para Paula, vindo de viagem, falei, Paula, eu não só não aceito, eu não só repreendo, como eu estou vendo pelos olhos da fé a vitória nesta situação da sua enfermidade. Pastor, o senhor viu alguma coisa? Eu olhei pela fé. Eu olhei pela fé. Cri, por isso eu falei. Nós cremos, por isso devemos falar. Agora, o que é que nós falamos? Comumente nós falamos, não dá, está difícil, não consigo, vou desistir, a luta é grande. É assim que nós fazemos muitas vezes. Mas hoje, o Espírito Santo nos ensina com Abraão, que para ser uma pessoa abençoada, ser um crente abençoado e viver debaixo da bênção, a gente tem que olhar essas batalhas com os olhos espirituais e dizer, você vem contra mim, inimigo de Deus. Você vem contra mim, você vem me aterrorizar, você vem trazer medo ao meu coração, pois eu quero te dizer, o mesmo que o meu amigo Davi disse a um gigante, você vem contra mim com lanças e escudo?
Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E ainda hoje, o meu Deus vai te aniquilar. É isso que nós precisamos fazer. Olhar pela fé. Extraio outra lição para a minha vida. Prosperamos como Abraão quando este praticou fidelidade a Deus. Escute, quando Abraão voltou desta batalha contra os reis de Sodoma, Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Melquisedeque, no Velho Testamento, é a figura de Jesus. Melquisedeque lhe saiu ao encontro e lhe trouxe pão e vinho. Ao mesmo tempo, veio o rei de Sodoma, prestem atenção nisto, e disse a Abraão: dá-me as pessoas, e os bens ficarão contigo. Gênesis 14, do 17 ao 24. É o que eu estou lendo para você. Sabe o que eu aprendi aqui? Veja como o diabo age nas nossas vidas. Ele diz assim: eu não estou interessado no dinheiro, nos bens, nas posses, nas coisas deste mundo. Eu estou interessado nas pessoas. O diabo continua com a mesma estratégia. Ele está interessado no seu filho. Ele está interessado no seu casamento. Ele está interessado nas pessoas que cercam você. Ele não muda a estratégia. Abraão foi vitorioso, vindo de uma batalha, porque confiou em Deus, foi fiel a Deus. E todas as vezes que nós fomos fiéis a Deus, a Bíblia diz que Abraão deu o dízimo de tudo. E ele não se referiu somente a dinheiro. Ele deu o dízimo de tudo, porque era tão grato a Deus por tudo quanto Deus havia feito e estava fazendo na sua vida, que ele se tornou um homem fiel. Ele era fiel a Deus, ele era fiel à sua família, ele era fiel aos seus amigos, ele era fiel. A base da prosperidade está na fidelidade. Ouçam isto. Abraão foi chamado o pai da fé e um homem abençoado porque andou em fidelidade. Marido que anda em fidelidade com a esposa, esposa que anda em fidelidade com seu marido, casal que anda em fidelidade com relação aos seus filhos, homem que é fiel ao seu patrão, mulher que é fiel ao seu patrão. Isto produz bênçãos na nossa vida. Não é só dinheiro não, viu, queridos? Muitos restringem dizendo assim: se você for dizimista. Lógico que se você for um dizimista, você estará sendo protegido. Isso é outra coisa. Mas você precisa ser fiel em outras áreas da sua vida. Que adianta você ser um dizimista, vir aqui, consagrar seu dízimo a Deus, e você ser infiel na sua casa, infiel com seu cônjuge, infiel com seus filhos, infiel com seu patrão. A bênção advém na história da humanidade, usando aqui a figura de Abraão, porque este foi fiel. Encontro isto na vida deste homem. Este homem, para mim, é um modelo de uma pessoa abençoada. Encontrei mais uma lição. Quarta, cremos como Abraão creu. Em Gênesis 15, texto que eu li, diz que Abraão ouviu a seguinte voz: não temas, o seu galardão será muito grande. Quando Deus falou isto, não se cumpriu no dia seguinte, esta fala de Deus. Ouçam isto. Abraão respondeu: Senhor, o que há de dar a mim? Continuo sem filhos. Era assim que Abraão estava vendo. Até que
Abraão então ouviu de Deus o seguinte: filho querido, levante os seus olhos, olhe para os céus. Você está vendo as estrelas? Veja se você é capaz de contar as estrelas. E veja, comece olhando. Você está vendo aqui a noite toda estrelada? Comece a contar. E Abraão desistiu de contar, obviamente. Eu também desistiria. Mas Deus disse a Abraão: assim como você não pode contar as estrelas do céu, assim você também não conseguirá contar a sua descendência. Ela será poderosa na terra. Quando Abraão ouviu isto, ele creu. Por isso a Bíblia retrata como Abraão o pai de multidões. Ele teve um filho, mas herdou uma geração, herdou milhares de filhos. Porque creu. Porque olhou segundo o que Deus havia pedido para ele olhar. E eu encontro nas Escrituras. Abraão creu na visão que Deus lhe dera, e isso lhe foi imputado por justiça. É o texto que eu deixei para o seu coração no início desta mensagem. Nós precisamos ter a mesma experiência que Abraão teve, sabe, meus irmãos? Eu preciso, não sei você, mas eu preciso crer no que Deus fala e entender de que isso está sendo dado a mim por justiça de Deus, não por mérito. Outra verdade que eu encontro na vida deste homem, para que eu seja abençoado, e eu estou repartindo isso com vocês. Abraão se tornou herdeiro, e a Bíblia diz que eu e você somos co-herdeiros de Deus e herdeiros de Cristo. Ou melhor, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Encontro na vida de Abraão outro benefício tremendo. Ele começou a ter livre acesso a Deus. Eu falava hoje pela manhã aos casais que quando o pecado entrou na raça humana, Deus que havia criado o homem, espírito, alma e corpo, o espírito do homem morre. Ou seja, ele perde a conexão, o relacionamento. Está morto. Quando é que isto é devolvido ao homem? Quando este recebe de novo um coração regenerado. O espírito dele é vivificado por intermédio da obra de Jesus. É Jesus quem faz isto na minha e na sua vida. O texto de Ezequiel, capítulo 36, comprova esta declaração. Dar-vos-ei um coração novo. Tirarei de vós um coração de pedra e vos darei um coração de carne. Vivificarei o teu espírito e vos darei do meu espírito, para que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Quando Deus faz esta obra na minha, na sua vida, como fez em Abraão, nós passamos a ter acesso a Deus. Alguém me perguntava, não sei se foi hoje ou ontem: pastor, o senhor ouve mesmo a voz do Espírito Santo? Como é que isto acontece? Como é que isto acontece, pastor? E eu sentei, comentei com eles como é que isto funcionou na minha vida. Primeiro, porque eu desejei. Primeiro, porque eu busquei isto incessantemente. Passei por um período de busca intensa. Eu dizia: se o Senhor realizou isso aqui, com este homem, com esta mulher, o Senhor tem também isso para a minha vida. E eu fui atrás. Orava, jejuava, me consagrava, me trancava no quarto, falava para eles. A minha esposa saía para o trabalho, eu estava desempregado. O que eu fazia? Me ocupava com a oração e a palavra. Me trancava no quarto, joelhado, lendo a Bíblia, chorando, dizendo: Senhor, eu quero isso para mim também. Até que um dia aconteceu na minha vida. E então, desde
que eu experimentei isso, nunca mais eu deixei de ouvir o meu amigo Espírito Santo que cantamos hoje. Nunca mais eu deixei de ouvir a doce voz, uma voz doce, uma voz amorosa, uma voz que ensina, uma voz que estimula, uma voz que anima, mas uma voz que também admoesta, uma voz que diz: você errou, volte para corrigir. É assim que funciona. Abraão teve livre acesso a Deus. Este benefício está à minha e à sua disposição. Você pode ter livre acesso a Deus hoje também. Todas as vezes que você orar, Deus não só ouve, como Ele tem desejo de responder a sua oração. Como respondeu a oração de Abraão. E finalizando, para nós irmos embora. Eu aprendo com este homem chamado Abraão, que ele perseverou. E esse é um benefício tremendo. Nós desistimos com muita facilidade. Nós desistimos com muita facilidade. Nós precisamos aprender como Abraão. Quando Deus chamou Abraão da sua cidade natal, chamada Ur dos Caldeus, Ele disse a Abraão: eu farei de você uma grande nação. Mas eu pergunto, quanto tempo demorou para o cumprimento dessa promessa? Demorou décadas. Abraão tinha 75 anos de idade. E só depois dos 90 anos, ele recebeu o cumprimento da promessa de um filho. Ele tentou dar um jeitinho com Deus. Ele se deitou com a sua serva, Agar. Nasceu Ismael. Deus disse: bingo, você não me convenceu. A promessa não é essa. Ismael não é o filho da promessa. Sara vai dar à luz a um filho. Esse será o filho da promessa. Ouça o que eu escrevi para você nesta noite. O próprio Deus tinha aparecido a Abraão e feito a promessa, mas os dias se tornaram meses, os meses se tornaram anos, e os anos se tornaram décadas. A melhor maneira de enfrentar um tempo de espera é declarar constantemente que você é um filho amado de Deus. Eu vou repetir. A melhor maneira de você experimentar a promessa, de aguardar a promessa, é declarar: eu sou um filho amado do meu Pai Celestial. O meu Pai Celestial me ama. Eu ainda não estou vendo o que Ele me prometeu, mas eu sou um filho amado do meu Pai. Eu acho que eu não sou diferente de você. Somos muito parecidos. É muito comum vir todo tipo de pensamento na nossa mente. Quem coloca esses pensamentos muitas vezes é o diabo, porque ele tem todo o interesse em que você desista. E eu também. Então eu aprendi uma coisa com Abraão: fale sempre de forma positiva e cheia de fé. Eu conheci um pastor que, quando ele começou o seu ministério, Léo, na cidade de Santarém, no Pará, ele colocava
Escuta essa, Jaci. Ele colocava um cabo de vassoura. A irmã dele era a tecladista. E ele era o pregador. E ele iniciava o culto, Manuel, assim: quero saudar os irmãos, a esta grande multidão que está aqui me ouvindo. A irmã dele que estava tocando falava: meu irmão é louco. A única pessoa que está aqui sou eu. Ele está falando a essa grande multidão, olhando para um cabo de vassoura. Passado alguns anos, a cidade de Santarém tem experimentado um avivamento tremendo. O prefeito da cidade senta-se com este pastor uma vez por mês para pedir conselhos. Eu levei a Nádia para ter uma experiência lá. Nádia voltou em prantos. Ela entrou no avião chorando até aqui, quando descemos em Guarulhos. Hoje a igreja desse pastor reúne 60 mil pessoas. Hum? 50% da cidade, está me dizendo aqui o meu genro, 50% da cidade de Santarém é convertida. Participam daquele ministério. Eu estou me referindo ao pastor Abe Uber. E quando ele contou isso pela primeira vez, eu fiquei... É Daniel, né? Fiquei ouvindo aquilo, Daniel, e disse: que homem admirável. E um dia eu sentado com ele, comendo uma pizza, eu perguntei: Abe, é verdade que você fez isto? Ele disse: é verdade. Eu olhava com os olhos da fé. Você sabe qual é o desafio dele? Está nas redes sociais, se você quiser segui-lo. Ele quer ter 100 mil igrejas no Brasil e no mundo. Deixa eu dizer uma coisa para você: ele vai conseguir. Porque ele é o suprassumo? Não. Porque ele creu como Abraão. Ele creu como Abraão. E eu venho hoje aqui para dizer a você, para se unir ao meu coração, para que você tenha, tanto quanto eu desejo, anelo, uma vida abençoada. Quantos querem uma vida abençoada aqui? Eu quero. Mas vamos olhar um pouco para a vida desse homem e dizer: puxa vida, eu quero isso para a minha vida. Eu quero isso para a minha vida. Quero uma família abençoada. Quero filhos e netos abençoados. Quero uma igreja abençoada. Quero irmãos abençoados. Há mais de 30 anos eu repito esta frase. Eu não desisti. E gostaria que você não desistisse. Você quer ser abençoado? Em que área? Qual a área que você quer ser abençoado? Se você tomar para si o texto que hoje o Espírito mostrou com muita clareza ao meu coração, e eu volto a repeti-lo e encerro. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Se você e eu cremos de todo o nosso coração no Senhor, o Senhor terá imenso prazer
ver esta área ou estas áreas da sua vida abençoada. Amém? Eu quero orar junto com você. Não é por você, é junto com você. Será que você poderia ficar de pé um instantinho? Será possível você tomar as mãos com muito respeito de quem está ao seu lado? Abraão creu no Senhor. Qual é o segredo, pessoal? Qual é o segredo? Crer no Senhor. Qual é o segredo, irmãos? O segredo não é ser expert. O segredo não é ser muito capaz. O segredo está em crer no Senhor. E eu sei que você está aqui porque crê. Senão você não estaria aqui. E nem eu. Se nós cremos no Senhor, vamos dizer isto a Ele: Senhor, eu creio de todo o meu coração. Eu creio em Ti. Creio na Tua palavra. Creio no Espírito Santo. Creio que o Senhor tem preparado para mim toda sorte de bênçãos. Vá dizendo isto aí no seu lugar. Vá fazendo esta declaração: Senhor, eu creio. Com o meu entendimento, eu creio. Eu creio que Tu és perfeitamente capaz de me abençoar nesta área que eu tenho lutado, tenho buscado, tenho desejado. Senhor, eu creio. Eu creio. Eu creio na Tua palavra. Ela foi enviada hoje para o meu enriquecimento, para o meu crescimento, para o meu fortalecimento. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor, que Tu tens bênçãos preparadas para a minha vida, bênçãos preparadas para o meu lar, para a minha família. Tu tens bênçãos preparadas, Senhor, para o meu trabalho, para a minha profissão. Eu tenho bênçãos preparadas, Senhor. Eu sei que Tu tens bênçãos preparadas para o meu futuro, para a minha velhice. Eu creio, Senhor, eu creio. Eu creio que eu experimentarei o melhor desta terra. Eu provarei, Senhor, porque eu creio em Ti. Eu creio na Tua palavra. A Tua palavra não volta vazia. Uma vez liberada, ela cumpre pelo qual ela foi destinada. Eu creio, Senhor. Vá fazendo esta confissão. Vá fazendo esta confissão. Eu creio, Senhor. Creio de fato que Tu és o Senhor, que tem prazer em me abençoar. Tem prazer em me abençoar. Tu tens prazer em abençoar a minha família, meu casamento, meus filhos, meu lar. Eu creio que Tu tens prazer, Senhor, em abençoar a minha saúde. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu creio que eu posso, Senhor, desfrutar das bênçãos que o Senhor tem preparado para mim. Senhor, eu Te amo. Faça uma declaração de amor. Diga: Senhor, eu Te amo de todo o meu coração. Te amo, Senhor, de todo o meu coração. Creio que Tu és um Deus provedor. Creio que Tu és um Deus presenteador, galardoador. Creio que Tu me amas, Senhor. Creio que Tu me amas de todo o coração. Creio que Tu não fazes acepção de pessoas. Creio que nesta noite o Senhor olha para mim e diz: eu Te amo. Tu és meu filho. Eu estou te gerando. E eu tenho bênçãos para a sua vida. Ah, meus irmãos, em vez de nós abrirmos a nossa boca negativamente, se nós tomássemos o nosso tempo para dizer: Senhor, como eu ouvi nesta noite, Abraão creu. Abraão creu em Ti, e isto lhe foi creditado como justiça. Se sairmos daqui e no decorrer da semana nós entrarmos na nossa casa, nas nossas atividades profissionais, e dissermos: Senhor, eu creio na Tua palavra, creio que o Senhor já me abençoou,
Eu creio que eu vou desfrutar dessas bênçãos, Senhor. Não somente eu, mas aqueles que estão próximos a mim. Pai, eu oro nesta noite por esta congregação, por cada família aqui representada. Oro pelos casais, oro pelas famílias, oro pelos jovens, pelas crianças, pelos adultos. Oro também por mim, Senhor, porque hoje o Senhor disse que se nós crescêssemos, nós experimentaríamos toda a sorte de bênçãos. Senhor, que este rebanho que se reúne aqui nesta noite, e eu me incluo entre eles, que amanhã, Senhor, em vez de nós falarmos ou pensarmos coisas, Senhor, que desagradam o teu coração, nós abrirmos a nossa boca para a confissão da tua palavra, para dizer: Senhor, eu creio em ti, e creio que o Senhor está preparando todas as coisas para me abençoar. Ah, Senhor, nós vamos ser surpreendidos. Nós seremos surpreendidos. Ora o Senhor abençoando aqui cada um dos meus amados, agradecido por cada um deles, pedindo que tu os sustentes, tu os guardes e tu os preserves, em nome de Jesus. Amém? Vamos dizer todos juntos? Amém. Amo você. Você é amado do coração de Deus. Você é amado desta casa, desta família. E quando você não vem, nós sentimos a sua falta. Portanto, tenha você uma excelente semana. Que as bênçãos do Senhor advenham sobre você. Todas elas, todas. Aquelas que você desejou, pediu, e aquelas que você nem mencionou, o Senhor tem preparado para você. Grande abraço, Deus te abençoe. Bom descanso, graça e paz.